Ol- Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto e estamos trabalhando o Apocalipse. Estamos no módulo de número 6. Israel, o povo escolhido de Deus. Bem-vindo, Meg, seja bem-vinda. Nós estamos dando início ao nosso módulo. No módulo anterior, nós apresentamos a aliança noética e o reflexo dela nos finais do tempo. Nós demonstramos aqui aquela inflexão da história, o momento da história em que as coisas mudam radicalmente. Lembra que a inflexão na matemática é o ponto em que a curva passa do número negativo para o positivo ou no número positivo para o negativo. Ou seja, o número muda completamente a sua realidade. O número passa de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Lídia, seja bem-vinda. Nós tivemos diversos pontos de inflexão na história. Tivemos um seguramente no dilúvio, tivemos um na morte e ressurreição de Jesus Cristo, vamos ter no arrebatamento da igreja e vamos ter quando chegar novos céus e nova terra. Nós podemos identificar esses pontos de inflexão. Veja bem, quando passou o dilúvio e Deus fez aliança com Noé, os homens viviam antes quase 1000 anos. Depois do dilúvio, a idade do homem, a idade média foi reduzida para 120 anos, e depois, quando chega em Moisés, já está em 80, 70 anos. Significa que depois que aconteceu o dilúvio, a condição anterior ao Antigo Testamento, antes do dilúvio, jamais será alcançada de novo. Rose, seja bem-vinda. Então ali temos um ponto de inflexão. Nós vimos também que quando Deus fez uma promessa a Noé, ele diz que nunca mais haveria de destruir a terra. E quando vier a batalha de Armagedon, quando acontecer a batalha de Armagedon, o livro de Zacarias diz que as nações que sobrarem ou que permanecerem vivas após aquela batalha, eles irão de ano a ano adorar a Deus em Jerusalém. Aí você me pergunta, César, que história é essa? Depois do arrebatamento não vai existir somente salvos? Não. Vai existir os salvos como reis e sacerdotes, mas haverá um povo que eles vão reinar sobre. Este povo que eles vão reinar sobre são aqueles que permanecerem vivos a partir da batalha de Armagedon. Nós podemos encontrar isso em Zacarias, no capítulo 14, Zacarias 14, o versículo 16. Olha, observe com atenção. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Portanto, haverá gente que vai permanecer vivo após a batalha de Armagedon. Entenda, quando as nações enviarem os seus exércitos, só do Oriente, provavelmente da China, virão 200 milhões de soldados. 200 milhões de soldados, perto da população mundial hoje, representa 10% da população chinesa, praticamente. Ora, o restante dos chineses que não vierem para a guerra e que não morrerem na batalha de Armagedon, eles vão permanecer vivos. Por causa do quê? Da promessa de Deus a Noé, que depois de um juízo ele não mais destruiria a terra como ele fez antes. Lembra que antes ele destruiu toda a iniquidade e sobraram somente 8 almas
daquelas que encontraram graça diante do Senhor. Depois nós avançamos a história e apresentamos a história de Israel. E ao apresentar da história de Israel, nós falamos de Apocalipse, capítulo 12, o versículo de número 1. Observe o que está escrito. Vi grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Muitos afirmam que esta mulher é a igreja. Eu próprio já muitas vezes escrevi pensando também que era a igreja. Mas lembra do segundo módulo, quando nós falamos a respeito do texto profético e a forma de ler o texto profético? Nós falamos que alguns textos proféticos, ele tem o caráter retrospectivo, ele recua a história. Entenda, o Apocalipse começa o capítulo 4, 5 em diante, à exceção do capítulo 12, 17, ele começa depois do arrebatamento. De novo, o Apocalipse começa tirando o capítulo 1, 2, 3, 12 e 17. Tirando esses capítulos, tudo se passa depois do arrebatamento. Ora, o arrebatamento está aqui. Mas a igreja que vai ser arrebatada, ela nasceu aos pés da cruz. Na verdade, ela nasceu com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, ok? O que a palavra aqui está dizendo? Ele vai contar a história do nascimento da igreja até a sua preparação para o arrebatamento. E como é que a igreja nasceu? Está aqui. Ouviu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol. Quem é esta mulher vestida de sol? Lembra do sonho de José? José sonhou e viu o seu pai como o sol, a sua mãe como a lua e os seus 11 irmãos como estrela. E esta mulher tem a lua debaixo dos pés. Então, esta mulher é Israel, não é a igreja. Observa. Eu também falei isso no módulo passado. Lembra que Salomão construiu o templo no mesmo modelo do tabernáculo de Moisés? Lembra que Salomão construiu um modelo de pedras preciosas, de ouro, prata, pedras preciosas e madeira de lei? Lembra que quando veio a Babilônia roubou todo o ouro do templo, toda a riqueza do templo e levou as riquezas do templo para a Babilônia? Lembra que quando Esdras e Neemias vieram reconstruir o templo, Deus mandou o profeta Ageu dizer que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo? Porque que se o primeiro templo era todo feito de ouro, prata, pedras preciosas e madeira de lei, como que o segundo templo podia ser maior do que o primeiro? É que no segundo templo não teve ouro, não teve prata, não teve pedras preciosas, não teve madeira de lei, mas dentro do templo esteve Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, o verbo encarnado, o Filho do homem, o Senhor do universo, que criou os céus e a terra. O grande tesouro de Deus, ele estava no templo. Lembra em Mateus capítulo 17 que Jesus se transfigurou, o seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes eram brancas. Então, a glória de Jesus era a glória de Israel. Jesus veio na plenitude do tempo. Jesus veio e a mulher, que é Maria, deu à luz a Jesus, que é aquele que vai reger as nações com vara de ferro. Então, a história da mulher vestida de sol nada mais é do que o momento culminante da história de Israel, em que ele gera Jesus Cristo e depois de Jesus a igreja, e a igreja que vai ser arrebatada. Ora, quando nós falamos dessas figuras
que a mulher está vestida de sol, tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha o que aconteceu em Josué capítulo 10, versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? Sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. Eu lhe pergunto, qual é a nação em toda a terra, em todas as épocas, em todas as eras, que quando o seu general partiu em batalha e ele percebendo que ele precisava de tempo para obter a vitória, ele levantou a mão para os céus e disse: sol, para, lua, fica quieta, e eles pararam. Do ponto de vista do observador, quem parou foi o sol, mas é provável que quem parou foi a terra. Nós não sabemos o que Deus fez. Tentar entender o que Deus fez é igualzinho o indivíduo que está deitado, anestesiado numa mesa de operação para fazer um transplante do coração, querer perguntar para o médico como é que funciona a técnica para tirar um coração antigo e colocar um novo. Ninguém faz isso, confia no médico e ele opera. Assim, quando José, ele declarou para sol, para lua, Deus cumpriu o que tinha que ser feito. Isto mostrando que a história de Israel está intimamente conectado com as estrelas, com o universo, com o espaço sideral. Por que, César? Porque no Antigo Testamento, Israel é apresentado como sendo a esposa do Criador. Israel, a nação de Israel, é como se ele fosse o guardião da criação. E eu falei no módulo passado que essa é uma das razões porque os judeus são os mais eminentes na ciência, na economia e tem o maior número de prêmios Nobel. Por isto, em Juízes capítulo 5, verso 20, na guerra de Débora, ela canta: desde o céu pelejar as estrelas contra Cisera, desde a sua órbita o fizera. Isso para demonstrar que essa mulher com a lua debaixo dos pés é Israel no ápice da sua autoridade, quando ele ia apresentar Jesus ao mundo a partir do nascimento de uma virgem. Existe uma íntima correlação entre os astros celestes e Israel. Assim diz o Senhor, Jeremias capítulo 31, versículo 35 e 36. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite. Olha o poder de Deus. Lembra que no módulo sobre o Deus Trino, nós apresentamos o Deus Todo-Poderoso como o Deus que rege o universo, o Deus que faz suas promessas cumprir, o Deus que cuida de todas as famílias da terra, o Deus que vai permitir que quando vier o último juízo, ainda assim haja homens vivos se salvando daqueles juízos que vão vir. Pois bem, esse Deus que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Agora, olha o que Deus diz. Olha a relação íntima que existe entre o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, para com a nação de Israel. Olha o que Deus diz. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Entenda, quando Deus diz que a mulher está vestida de sol e ela tem a lua debaixo dos seus pés, Deus está apontando para Israel, porque ele diz: eu tenho um compromisso com Israel, e Israel permanecerá como nação para sempre. Lembra que quando nós fizemos um módulo sobre a igreja, o corpo de Cristo, nós demonstramos que há um diferencial entre a promessa de Israel e a promessa com a igreja? A igreja é a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, ela é a esposa do Redentor. Israel é a esposa do Criador. Há uma distinção. Israel é amigo do noivo.
Então ele tem algo distinto diante de Deus. E Deus aqui está dizendo: o universo inteiro, se as leis pararem de funcionar, Israel deixa de ser nação. Como isso não vai acontecer? Israel permanece como nação para sempre diante de Deus. Assim diz o Senhor, Jeremias capítulo 31, verso 37. Se puderem ser medidos os céus, lá em cima, e somados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Mais uma vez, Israel é a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés, que está grávida e com dores, com ânsia de dar à luz a um filho. Por quê? Porque Israel, ele é o guardião de Deus da criação. Porque Israel é a esposa do Criador. Porque Israel, ele deu a luz ao Filho de Deus, ao Filho do homem, ao Verbo que se fez carne, ao Alfa e ao Ômega, ao Deus Todo-Poderoso, ao Verbo encarnado. Então, por causa disso, Israel é a mulher vestida de sol. E por que que a igreja não é a mulher vestida de sol? Leia 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 2. E é importante que você maneje a sua Bíblia junto comigo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Olha o que Deus diz, capítulo 11, versículo 2. Olha o que Paulo diz acerca da igreja. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só, que é Cristo. Então essa mulher grávida não pode ser a igreja, porque a igreja, a imagem que ela tem no Novo Testamento é de uma virgem pura esperando o esposo. Como que ela poderia estar grávida antes do esposo chegar? Ela é a noiva, ela é a virgem esperada, ela anseia pelo esposo. Lembra no livro de Cantares, quando o esposo coloca a mão nos umbrais da porta, diz que a noiva se derrete de amor por ele. Esta é a igreja é a noiva. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito, olha só, nós estamos falando do final dos tempos. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, vem. Então nós temos que entender que esta mulher vestida de sol e grávida para dar luz não pode ser a igreja. Porque a igreja, desde o princípio até o final, ela se apresenta como a noiva que está chamando o seu esposo. Jesus disse que a noiva, ela vai jejuar quando for lhe tirado o esposo. Ou seja, e que até lá, ela estando com o esposo, ela está completa. Ela, com noiva, ela está completa. Então, a igreja é a noiva, ela jamais poderia ser a mulher vestida de glória. A igreja nunca é vista como sendo uma mulher sujeita ao parto, preste a dar luz a uma criança. Observe as sequências dos eventos. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 12, e vamos dar uma olhada geral sobre esse capítulo. Vamos avançar a profecia de forma resumida, de forma sintética. Muitas vezes, quando a gente tem um objeto de grande dificuldade, nós temos que fazer um tipo de leitura como a que nós vamos fazer agora, extraindo alguns elementos do texto e congelando esses elementos. Quer dizer, nós não vamos examinar todos os elementos. Se a gente entrar na minúcia, nos detalhes, a gente se perde. Então, em Apocalipse capítulo 12, vamos ler o verso 1 com muita atenção. Vi grande sinal nos céus, a saber, uma mulher vestida do sol. Ponto. Para aí.
uma mulher vestida do sol. Quem é esta mulher? Israel, ok? Olha só, vamos só ler a primeira parte da frase. Uma mulher vestida do sol. Quem é esta mulher? Israel. Por que, César? Porque Jesus, quando ele esteve no seu ministério terreno, antes de morrer e ressuscitar, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestes eram brancas como a neve. E Jesus é a glória de Israel. Ele disse, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. O templo ainda não tinha sido desmontado. Israel ainda tinha, naquele momento, a glória do Filho de Deus, do Filho do Homem. Agora vamos para o verso 2. Olha só, a mulher que, achando-se grávida, grita com as dores de parto. Paramos aqui. Quem é essa mulher que está grávida com dores de parto? Esta mulher é literalmente Maria. César, pera lá. A mulher vestida de sol é Israel. E a mulher com dores de parto é Maria? Que história é essa? Entenda uma coisa. Por que uma israelita, uma judia, quando ela não podia dar uma luz a um filho, ela ficava em profundo estado de desespero e angústia? Por que Ana queria tanto conceber um filho e ela deu à luz a Samuel? Por que ela clamou? Por que sendo Sara estéril, Abraão intercedeu para que ela pudesse ter filho? Por que Rebeca estéril, Isaac intercedeu por 20 anos para que ela pudesse ter filho? Por que era tão importante uma mulher de Israel ter uma criança? Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que tem em Gênesis 3,15? O proto-evangelho. Da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Isaías profetizou dessa mulher. Ele disse, uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, vamos lá. Isaías, me parece que no Isaías, no capítulo 11, não, Isaías, no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse foi o fruto do ventre de Maria. Então, a mulher vestida de sol é Israel. A mulher com dores de parto é Maria. E quem é que nasceu? Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse homem que há de reger todas as nações? Nós lemos lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo de número, voltando lá no capítulo 9 de Isaías, nós lemos lá o nome do filho de Maria. Maravilhoso Conselheiro, Deus Pai, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aqui, ele há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é este homem? Ele é Jesus, o Filho do Homem. Então, a mulher vestida de sol se apresenta como sendo Maria com dores de parto para dar à luz, que dá à luz a um filho, que é o filho varão, que há de reger todas as nações. Agora muda a figura. Observa, lembra que no texto profético, quando nós estamos estudando o texto, entre uma frase e outra, pode passar milhares de anos. Nós temos que ter muita atenção
Por isso que é importante nós entendermos os marcos proféticos, porque senão não vamos perceber os detalhes do texto profético. Olha o que acontece na segunda parte do capítulo, do verso 5 de Apocalipse 12. E o seu filho foi arrebatado para Deus e até o seu trono. Quem é que foi arrebatado? Não foi Jesus. Jesus não foi arrebatado. Atos capítulo 2, aliás, Atos capítulo 1. Jesus é elevado em glória e as nuvens o encobrem. E ele está sentado à direita do Pai, esperando o Pai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Hebreus capítulo 1. Jesus, ele não foi arrebatado. Ele foi assunto ao céu, ele foi elevado ao céu, ele subiu vagarosamente ao céu, ele subiu triunfalmente ao céu, ele não precisou ser raptado para o céu, diferente da igreja. E observa, quando se fala o filho varão, por que fala do arrebatamento e não fala dos que vão ser ressuscitados? Porque o arrebatamento e a ressurreição é um único evento. Os mortos ressuscitarão primeiro e os filhos serão levados repentinamente. Então quem é o filho varão? É a igreja. Mas César, como que o filho varão é a igreja agora? Porque 1 João capítulo 3, versículo 3, diz que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a ele. E como é que ele vai se manifestar? Como o filho do homem, como aquele que tem a vara para reger todas as nações da terra. O que é que nós vamos fazer? Há uma promessa no Apocalipse para a igreja, que nós também vamos receber uma vara que rege todas as nações da terra. Então, a igreja é este filho varão que vai ser arrebatado, contando com eles todos os que ressuscitaram juntamente. Lembra que quando nós entramos no módulo, a igreja, o corpo, não, quando nós falamos no módulo, o texto profético, naquele módulo, nós falamos que que Deus é Deus de geração em geração. Estão lembrados? Deus é Deus de geração a geração. Por que é tão importante saber isso? Porque a volta de Jesus é para cada geração. César, o que você está dizendo? Faz 2000 anos que Jesus disse que vinha e ainda não veio. A idade do homem é 70, 80 anos. Essa idade é contada pela passagem do sol. Quando o homem morre, ele passa a dormir. Então, toda geração, ela tem no máximo 70 ou 80 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Portanto, a volta de Jesus está na mesma distância de todas as gerações. Quando um morre, lembra do ladrão na cruz? Jesus disse, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Já se passaram 2021 anos. Por que ele vai estar hoje? Porque quando ele for ressuscitado e ele tiver o seu corpo glorificado, ele abrir os seus olhos, será como se ele estivesse no mesmo dia da sua morte. Lembra que Jesus, ele é mostrado no céu como cordeiro, como havendo sido morto, como que se a morte fosse instantânea. Ou a pessoa que terminou de morrer, abre os seus olhos, é como se o tempo não contasse. É por isso que toda geração está na mesma distância da volta de Jesus. Então este será o arrebatado, o filho varão. E nós continuamos. Apocalipse capítulo 12, o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Essa fuga do deserto é depois do arrebatamento. Por que não há uma contagem aqui no período da graça?
Porque no período da graça, no livro do Apocalipse, a história de Israel para de contar. Ela deu ocasião para Jesus nascer. Jesus nasceu. Jesus teve o seu ministério terreno. Ele se apresentou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se apresentou como Filho de Deus. Israel rejeitou Jesus. E porque Israel rejeitou Jesus, Israel foi espalhado entre as nações. O templo de Jerusalém foi destruído. E Israel ficou até o ano de 1900. Israel ficou até o ano de 1948. Quando Israel se tornou nação, Deus está restaurando as promessas com seu povo. Mas, depois do arrebatamento da igreja, Israel vai passar um tempo perseguido. Ele vai ter que fugir. Então, lá na frente nós vamos mostrar a razão desta perseguição, porque muita gente entende que logo depois do arrebatamento, Satanás faz o acordo com Israel e estabelece um período de paz. Não vai ser desse jeito. Vai haver um período antes do acordo com Satanás, em que Israel será duramente perseguido por todas as nações na terra. Isso depois do arrebatamento e antes do acordo com Israel. Antes do acordo de Israel com o anticristo, nós veremos isso. E Apocalipse, capítulo 4, versículo 12, o capítulo 12 e o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Esta mulher também é Israel. Isso vai acontecer depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, Satanás será jogado na terra e ele vai perseguir a mulher. E nós vamos entender isso lá nos módulos para frente. Por enquanto, nós só estamos aguçando a curiosidade e dando um resumo da palavra profética. Então entenda, a mulher vestida de sol, ela dá luz a Jesus, mas e aí Jesus derrama o Espírito Santo, forma a igreja. Jesus é o filho varão que há de reger todas as nações da terra. O filho varão que é o produto do nascimento dessa mulher, que é a igreja. Lembra que Jesus e a igreja é um só. Jesus é o cabeça, a igreja é corpo. Então, se Jesus é o filho do homem, a igreja também é, porque ela é corpo de Cristo. Nessa figura, nesse sentido, ela é um só. Então, a igreja vai ser arrebatada, e então, depois do arrebatamento da igreja, a mulher vai ser perseguida por tempos e tempo e metade de tempo. E depois, então este é o resumo do capítulo 12 do Apocalipse. É só um gostinho daquilo que está por vir, desse mais extraordinário capítulo de todo o Apocalipse, e depois vocês vão entender o grande mistério que é esse livro. Assim, o Criador é o marido de Israel. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. É Deus dizendo a Israel. Israel já é casado, por isso que não se fala de casamento com Israel, só se fala de casamento da noiva, a igreja, porque Israel já é casado com o Criador. O Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, o versículo 6 e o versículo 7. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatida, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher. Essa acolhida vai ser depois do arrebatamento. Então a história de Israel, a identificação de Israel vi um grande sinal do céu, a saber, a mulher vestida de sol, porque ela é a esposa do Criador.
E esta mulher, ela perde essa vestimenta na perseguição que virá logo depois do arrebatamento, quando ela tem de fugir para o deserto por tempos e tempo e metade de tempo. Agora, vamos voltar a Israel na aliança abraâmica. Nós vimos até agora a aliança noética. Agora vamos conhecer a aliança abraâmica. Então aqui nós temos a aliança com Abraão. Aliança abraâmica. Deus faz uma aliança com Israel. Em Gálatas, no capítulo 3, o versículo de número 13, ele rememora esta aliança de Deus com Abraão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulos 3, versículo 13. Presta atenção no que está escrito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que bênção é esta? A bênção de Abraão, ela está em Gênesis, no capítulo de número 12, o versículo 2 e 3. Olha só, a aliança de Abraão. De ti farei uma grande nação. Essa nação é Israel. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. As famílias serão benditas através da igreja. Então Deus fez uma aliança com Israel, de tornar Israel uma grande nação. No Antigo Testamento, há um salmo que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Entenda uma coisa: a única nação de todas as nações da terra que pode declarar que Deus é o Senhor é Israel. As outras nações, não. Israel, sim. Por quê, César? Porque a igreja não é nação. A igreja são indivíduos. Deus está dizendo aqui que a nação que abençoar a nação de Israel será abençoado. A nação que amaldiçoar a nação de Israel será amaldiçoado. Então a bênção de Abraão é a bênção de Israel. Agora, Deus diz a Abraão, em Gênesis, capítulo 15, esta palavra de Gênesis 15, é da onde sai a promessa de Deus em Gálatas 3, 13 e 14. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 15, o versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Na corrigida, a tradução é eu darei de mim mesmo a você. Deus dizendo a Abraão: eu darei de mim mesmo a você, equivale ao que Jesus disse aos discípulos: eu vou, mas eu deixarei o outro Consolador,
e ele ficará com vocês todos os dias até a consumação do século. É por isso que Paulo diz que a bênção de Abraão chegaria aos gentios, a fim de que os gentios recebessem pela fé o Espírito prometido. É porque, seja bem-vinda, Dora, é porque Deus disse a Abraão: eu sou o teu escudo, eu dou de mim mesmo para você. Então, se Deus está se dando, Ele está dando o seu Espírito. E nós, a igreja, recebemos o Espírito de Deus. Gênesis, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O teu galardão será sobre modo grande, mas na corrigida ele é lido como: eu sou o teu grandíssimo galardão. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é de uma honra inimaginável. A presença do Espírito de Deus conosco é a bênção de Abraão. Deus disse: eu vou dar de mim mesmo a você, Abraão. E quais são os termos da aliança? Em Gênesis capítulo 12, o versículo 2, está o primeiro requisito da herança, ou a primeira bênção da herança: farei de você uma grande nação. Certa feita, o Brasil fez 500 anos de história, de descobrimento do Brasil. E nós temos por volta de 200 milhões de pessoas. Israel entrou 70 milhões de pessoas, 430 anos depois. Saiu de Israel 3 milhões de pessoas, 600 mil homens de pé. Se nós fizermos uma proporção de 70 para 3 milhões, é provável que a população do Brasil em 500 anos, se o Brasil crescesse na mesma proporção de Israel, seria bem maior do que os 200 milhões de habitantes. Israel, Deus disse, será uma grande nação. Será engrandecido. Está no verso 2. Eu te engrandecerei o nome. Hoje Abraão é um grande referencial em toda a história de todas as confluências dos povos. Abraão, ele é considerado. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A proteção de Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha na Segunda Guerra matou 8 milhões de judeus. Quando terminou a guerra, a Alemanha se dividiu em duas nações. Quando Israel voltou a ser nação, a Alemanha voltou também a ser nação. Então, a bênção, abençoar Israel é ser abençoado, amaldiçoar Israel é ser amaldiçoado. Essa é a proteção de Deus. Lembra de Balaão? Balaão, o rei Balaque, tentou lançar maldição contra Israel e não conseguiu, porque Balaão disse: Deus converte o mal em bem. Então não há como lançar maldição contra Israel. Trazer com sua descendência a redenção mundial. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que nós chamamos de Abraão o pai da fé. Por quê? Porque nós temos a mesma fé que teve Abraão. Abraão teve a fé no cordeiro que estava por vir. Nós temos a fé no cordeiro que veio. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Esse é o diferencial entre Israel e a igreja. Eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. A terra de Canaã, que está delimitada, essa terra Deus deu a Israel. É por isso que depois de 1948 anos de história, eles dispersos por todo o mundo, no único dia é assinado um decreto, uma lei. Israel se torna novamente uma nação, se reunindo todos em um mesmo lugar. Por quê? Porque Deus diz:
eu darei essa terra a vocês. É por isso que Jesus vai voltar na batalha de Armagedon, porque todas as nações da terra se levantarão contra Israel. E Jesus irá dar um basta e depois ele vai implantar o reino milenar. E as nações que sobrarem da guerra viverão debaixo do perfeito reino de Jesus Cristo sobre a terra. Aquele que vai reinar com vara de ferro. Então, Romanos capítulo 4, verso 16 e 17. Romanos capítulo 4, verso 16 e 17 diz assim. Romanos 4, 16 e 17. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Então a igreja não é uma nação exatamente, porque ela é o corpo de Cristo, mas nós temos a mesma fé do nosso pai Abraão. Estes são os termos da promessa de Deus. E nós vimos aqui que Deus fala que ele daria uma terra. Então nós temos a aliança palestínica. A aliança palestínica é a promessa de Deus para com Israel. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. E nós temos dito que Israel tem uma promessa diferente daquela dada à igreja. Romanos capítulo 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, aqui falando para a igreja, que ignoreis esse mistério. Tem um mistério de Deus aqui. Israel foi perseguido, voltou a ser nação em 1948 e agora tem um mistério. Para que não sejais presumido em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte em Israel. Israel estava vestido de glória, mas veio o endurecimento. Veio o endurecimento em parte Israel. Até que haja entrada a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios vai até a batalha do Armagedon. E assim, todo Israel será salvo. Então a história é a linhagem santa, Israel, igreja, Israel. A salvação voltará para os judeus. Jesus disse à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus e ela vai voltar aos judeus. Em Deuteronômio, capítulo 1, falando da herança palestínica, Deus diz assim, Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, vejamos, não. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Está em Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1 e 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí o verso 15. Deus diz, se porém, que se não deres ouvida a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então Deus está dizendo, Israel, se você permanecer fiel, você fica. Se você não obedecer, você vai ser espalhado entre as nações. Mas ao final, você será resgatado. Zacarias, capítulo 12,
Zacarias, capítulo 12, versículo de número 9 e 10. Zacarias 12, versículo 9 e 10. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Isso é na batalha de Armagedon. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassara, plantá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão como por aquele que chora amargamente pelo primogênito. Esse choro vai acontecer no dia da batalha de Armagedon. Quais são os termos da aliança palestínica? Vamos voltar a vamos voltar a Deuteronômio capítulo 28, para entendermos os termos da aliança palestínica. É Deuteronômio 28, versículo 2 e 15. Nós já lemos: se obedecer, as bênçãos vêm sobre ti. Se você não obedecer, a maldição virá sobre ti. Entenda, Deus tem um acordo com Israel. Se Israel obedecer à lei de Deus, Deus manda chuva, literalmente chuva. Se Israel desobedecer, Deus suspende a chuva. Então, o primeiro termo da aliança é ser obediente a Deus. Verso 64. O segundo termo da aliança é ser disciplinado por causa da desobediência. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Então, desobedeceu, Israel foi levado cativo para a Babilônia, Israel, as 10 tribos, se perderam debaixo da correção da Síria, do Império Assírico, e quando eles mataram Jesus, eles foram dispersos para todas as nações da terra, até 1948. A disciplina de Deus. Zacarias 12, 9 e 10, já lemos esse versículo. Israel se converterá ao Senhor com espírito de súplica. Essa conversão se dará na batalha de Armagedon, quando Israel vai pensar que é o fim, todas as nações se voltando contra ele. Deuteronômio capítulo 30, o versículo 7. Deus trazendo juízo sobre os inimigos de Israel. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. Jesus virá e voltará, e ele vai liquidar com essa batalha, a batalha de Armagedon. Ele vai trazer juízo sobre os inimigos de Israel. E Deuteronômio capítulo 30, versículo 9. O Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Deus voltará a abençoar Israel. É por isso que em Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 1, nós lemos: olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai. Então, o Senhor voltará com 144.000 judeus, que tem o seu nome selado, escrito na fronte, o nome de Jesus Cristo e o nome do Pai de Jesus Cristo. E aí se cumprirá Apocalipse, Zacarias 14, verso 16 e 17. Isso se cumprirá no milênio. Todos
os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá chuva sobre a terra. Esta é a promessa da Palestina, da terra de Canaã, a terra que Deus prometeu a Israel. Eu quero explicar uma coisa para vocês. A Palestina, Canaã, é um pedaço de terra mais ou menos assim. Aqui tem o Rio Jordão e tem o Mar Morto aqui. Então, mais ou menos assim é a terra de Israel. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que é tão importante para Deus ter um povo sobre a face da terra? Note isso. Salmo 115, verso 16. Deus disse: os céus são os céus de Deus, a terra Deus deu aos homens. A terra pertence aos homens. Nós temos a história sempre dividida em dois grupos aos olhos de Deus. Antes do dilúvio, a terra era dividida entre os filhos de Caim e os filhos de Sete. A descendência de Sete trouxe Noé, e houve o dilúvio e matou toda a descendência de Caim. Ponto. Depois nós tivemos o mundo dividido entre os judeus e os gentios. Quem era judeu era salvo. Quem não era judeu era gentil e estava perdido. Depois Deus tem a igreja, os crentes e os descrentes. Quem é crente, nascido de novo dentro da igreja, está no reino de Deus. Quem é descrente, não pertence ao reino de Deus, está no império das trevas. Depois a igreja vai ser arrebatada, vai voltar Israel e os gentios. César, por que isso? Imagine hipoteticamente que a igreja fosse arrebatada e Israel fosse morto. Satanás teria obtido a sua vitória final. Não haveria nenhum representante de Deus na terra. Ele teria conseguido tomar todo o planeta. Por isso que antes do arrebatamento, Israel voltou a ser nação em 1948. Por quê? Porque se a igreja subir, o povo de Deus está de volta na terra prometida. E vai chegar um tempo que o Senhor vai selar 144 mil judeus para não ter chance de Satanás tirar os representantes de Deus na terra. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Se Satanás conseguisse tirar todos os crentes, ele, em tese, ele dominaria a terra. É por isso que vai vir o anticristo. É por isso que o anticristo vai destruir tudo que tenha o nome de Deus. É por isso que o anticristo vai destruir todas as religiões. É por isso que o anticristo vai tentar destruir Israel. É por isso que o anticristo vai jogar todas as nações da terra contra Israel. Porque se ele conseguisse extirpar a igreja e Israel da terra, ele teria conseguido alcançar o domínio do planeta Terra, tendo somente homens iníquos dentro dela. Deus jamais permitirá que isso aconteça. É por isso que é tão importante nós conhecermos os personagens do Apocalipse. Nós já conhecemos a igreja, o corpo de Cristo, já conhecemos o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já conhecemos agora, estamos conhecendo agora Israel, o povo escolhido de Deus. Depois conheceremos Satanás
e depois as nações. Então teremos chegado ao conhecimento de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Com isso, nós terminamos esse módulo. Meg, Lídia, Rose, Dora, foi muito bom ter vocês comigo nesta live. Nós falamos hoje a parte 3, Israel, o povo escolhido de Deus, desse módulo 6 do Apocalipse, e eu convido a estar junto comigo amanhã às 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir, para que retomemos este módulo. Venha, se você não é meu seguidor, venha me seguir nessa conta do Instagram. Vamos tornar essa conta relevante. Pega depois esse aviãozinho, marca todos os seus amigos, encaminha esse vídeo. Me ajude a levar essa mensagem mais longe. Me ajude a acordar, a despertar o povo de Deus, para que ele possa se colocar de pé e o próprio Cristo venha esclarecê-lo. Eu louvo a Deus por você estar comigo até aqui, que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.